bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Bruno Souza, empresário e vereador. Seja muito bem-vindo, Bruno Souza. Muito obrigado pela oportunidade de novamente falar com você. Bruno, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, e o tema deste podcast será o evento, né? Na verdade, é o evento que está sendo organizado por você em parceria com o Instituto Mises Brasil e com a Fundação Vítimas do Comunismo, que é uma instituição americana. E esse evento é a Semana Vítimas do Comunismo, 100 anos da pior tragédia do século XX. Esse evento será realizado nos dias 6 a 10 de novembro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu queria começar essa conversa te perguntando, Bruno, por qual razão você decidiu organizar esse evento e o que haverá nesse evento, os palestrantes, temas, etc. Perfeito, Bruno. Bruno, você imagina se em 2033 nós celebrássemos os 100 anos da ascensão do partido nazista ao poder na Alemanha? Isso iria gerar uma grande estranheza por grande parte da população, né? Entretanto, eu comecei a ver diversas comemorações surgindo em decorrência dos 100 anos da Revolução Russa, que ocorre no dia 8 de novembro pelo calendário gregoriano. Vendo que começaram a surgir várias comemorações, alguém precisava contar essa história, a história verdadeira ou a nossa visão de como que os eventos aconteceram e qual a nossa visão sobre esses regimes totalitários, essa ideologia absolutista. E para mim, sinceramente, não existia... a única diferença entre os dois regimes era apenas a escala, né? O regime comunista matou muito mais. Então, era apenas a escala do assassinato em massa entre os dois regimes. Portanto, nós resolvemos fazer esse evento aqui, como você falou, em parceria com o próprio Instituto Mises e o Vítimas do Comunismo de Washington, justamente para lembrar todas essas vítimas que foram, que durante os últimos, desde 1917, têm sido vítimas de uma ideologia totalitária. E em respeito a elas também, como uma forma de homenagear, porque muitas vezes elas continuam esquecidas ou até mesmo muitas vezes são negadas ainda essas vítimas, como acontece, por exemplo, com os crimes de guerra soviéticos que até hoje não foram julgados e continuam impunes, e a própria Rússia muitas vezes se recusa a admitir os seus próprios crimes de guerra. Ou então como o Holodomor, que é o Holocausto ucraniano, que é a grande fome, né, que sistematizou a fome como forma de genocídio político, acontecido em 1932 e 1933. Muitos estudiosos ainda insistem em dizer que foi apenas um problema logístico. De fato, foi um problema logístico. A União Soviética ela bloqueou qualquer entrada de alimentos na Ucrânia, pegava todos os grãos e exportava justamente para abastecer os seus centros urbanos na Rússia, enquanto os ucranianos morriam aos montes. Calcula-se em torno de 5 a 7 milhões de mortos apenas nesse período de 32 e 33. Portanto, de fato, foi um problema logístico para esses estudiosos, mas isso é um desrespeito a todas as vítimas que tem tantos relatos sobre aquele período terrível, por exemplo. E um dos relatos que nós teremos, inclusive, já mencionando aqui a programação, é justamente do cônsul-geral da Ucrânia, que ele vem falar justamente desse acontecimento. E vai ser uma oportunidade bem bacana de conhecer por dentro tudo que aconteceu nesse período nefasto. Aliás, especificamente sobre Holodomor, não é isso? Holodomor. Isso. Significa morte por fome. Tem um capítulo no livro Negro do Comunismo, né, que é um bom livro, porque fala de todas essas mortes e vítimas e como foi montada uma grande operação de assassinato em massa pelo regime soviético, independente de quem estava no poder, se Lenin ou Stalin, mas
era uma política de Estado matar as pessoas, e essa matança começa dentro da própria Rússia, né? Depois ela vai se espalhando para outros lugares. Mas, especificamente sobre Holodomor, tem um capítulo lá do livro do Comunismo com algumas fotos que são terríveis, né? Então, realmente parece coisa de filme ou de ficção. A forma como o governo soviético criou sistemas para matar as pessoas, que depois, aliás, inspiraram a própria matança feita pelos nazistas na Alemanha, né? Sim, sim. Inclusive, isso é algo que são outros tipos de vítimas, que são as vítimas de guerra. Os nazistas não só aprenderam essa forma de genocídio, como eles existia uma parceria entre a SS, a Gestapo, e a polícia a inteligência soviética, justamente para ensinar a como criar, por exemplo, câmaras de gás começaram a ser usadas em grande escala na União Soviética. Mas para provar que não é apenas coisas de filme, né, porque parece, mas infelizmente foi verdade, inclusive nós vamos trazer uma exposição de fotos sobre Holodomor, que é uma exposição em parceria também com o consulado da Ucrânia. Então vai ser uma boa oportunidade de ver essas fotos reais que realmente chocam pela brutalidade daquele genocídio em massa, que na verdade a fome de 21 e 22 na Rússia, ela foi gerada, não foi uma consequência planejada. Entretanto, a fome na Ucrânia era sim uma questão de Estado. Então, o que aconteceu foi que o Estado soviético impôs o genocídio de 5 a 7 milhões de pessoas por uma questão política. Existiam absurdos como o roubo e a dilapidação de propriedade privada, de propriedade social, perdão. Existia uma lei que punia com 10 anos a pessoa que roubasse alimento, ou até mesmo com a pena capital. Então as pessoas começaram a morrer de monte, porque a União Soviética estabelecia cotas de exportação que só eram possíveis de serem cumpridas caso os ucranianos eles mesmos não se alimentassem. Então as pessoas começaram a morrer aos montes de inanição. Muitos morriam nas estações de trem tentando ir para os centros urbanos. Entretanto, a União Soviética os comunistas colocavam soldados nas estações que impediam as pessoas de ir para os centros urbanos, e também, como eu falei antes, bloquearam todo o limite da Ucrânia, impedindo que as pessoas saíssem em busca de alimentos. E aí começou a acontecer essas mortes em milhares. Os soldados comunistas, eles entravam nas casas para revistar, principalmente aqueles que não pareciam tão desnutridos. Esses eram automaticamente suspeitos de sabotagem por estar escondendo talvez algum alimento. Eles entravam e faziam buscas nas casas atrás de qualquer tipo de alimento que não tivesse sido destinado. Então foi algo realmente muito, muito cruel. E tem uma história que nesse livro Negro do Comunismo, nesse capítulo específico, essa história registra, que é um negócio de uma crueldade terrível, que porque as pessoas estavam, enfim, morrendo de fome, ficavam corpos espalhados pelas ruas, né? E as pessoas que não tinham o que comer começaram a comer os cadáveres. E o governo soviético começou a espalhar cartazes dizendo que comer cadáver, comer carne humana era uma crueldade. Então é um negócio assim completamente maluco, né? Você parece que está lendo mesmo uma ficção louca, né? Mas, é quase sádico, né? As pessoas, os soviéticos, eles entravam nas casas das pessoas em busca, e a primeira coisa que perguntavam para eles quando encontravam alimentos era: cadê os seus mortos? E aí eles, em um ato que eles acreditavam que era de humanitário, levavam os mortos. Muitas vezes as pessoas não estavam mortas, mas estavam extremamente debilitadas. Então eles olhavam e diziam, e existem relatos disso, testemunhos disso, de pessoas que testemunharam de fato isso acontecendo. Eles olhavam para as pessoas definhando e diziam: não, mas esse vai morrer mesmo, então já levamos para economizar o nosso transporte. E num ato que eles julgavam de humanidade, eles deixavam 200 gramas de trigo para as famílias por cada corpo que eles levavam.
Então, enfim, atrocidades que um poder absoluto pode gerar, né? Quando você junta poder absoluto com uma elite dita esclarecida, esse tipo de atrocidade se torna passível de acontecer, né? Falando sobre a programação, você citou o cônsul, né, da Ucrânia, que vai falar sobre esse episódio terrível da história acontecido no país. Quem são os outros palestrantes e quais são os temas a serem tratados, Bruno? Perfeito. Bom, nós vamos começar na segunda-feira, no dia 6 de novembro, nós vamos abrir no começo da tarde uma exposição, porque o evento ele é um evento multiplataforma. Nós teremos desde exposição de fotos, exposição de filmes e, claro, as tradicionais palestras com diversos palestrantes muito interessantes. Começando com o Fábio Barbieri, que é figura conhecida no meio liberal e que tem a sua tese sobre o cálculo econômico sobre o socialismo, e ele vem para falar justamente sobre isso, sobre o cálculo econômico, sobre o socialismo e a impossibilidade desse cálculo econômico baseado no livro do Mises da década de 20, né? Então ele vem falar sobre isso e vai ser muito interessante porque é algo que pouquíssimas vezes esse tema ele é abordado nas universidades aqui, pelo menos, de economia ou enfim, qualquer outra economia, poucas vezes se fala sobre isso. E o professor Fábio vem falar justamente na universidade, escolhemos como local a UFSC, para falar sobre esse tema, que pouquíssimas pessoas conhecem ou já tiveram a oportunidade de se debruçar um pouco sobre esse tema. Na terça-feira, Bruno, nós vamos ter duas palestras muito interessantes. Lembrando que, ao mesmo tempo, todas as exposições continuam. Nós vamos ter exposições na Câmara de Vereadores, na Assembleia do Estado e também uma exposição itinerante que ela vai nos seguindo para cada lugar que nós formos com as palestras. Então, na terça-feira, nós teremos o Valdenor Júnior, que ele é doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, vai falar sobre o mercado como meio ao socialismo. E junto com ele vai falar o Anselmo Reich, que é prata da casa, ele é mestre em geografia pela USP, e ele vai falar sobre o tema Não Culpe o Capitalismo. É importante também nós ressaltarmos esse tema também durante o evento. E no dia 8 de novembro, na quarta-feira, nós teremos um encontro de três estudantes muito brilhantes, que eu admiro muito, e tem um trabalho também pelas ideias da liberdade bem profundo e bem intenso, que é o Gabriel César, que ele é ex-coordenador do SFL aqui em Santa Catarina, e também é vice-presidente do IFL, o Instituto de Formação de Líderes. O Ivanildo III, que ele também é responsável pela comunicação do SFL nacional, e também o Daniel Arturo, que ele é do Movimento Libertário da Venezuela. Então é a nossa primeira pessoa, a nossa primeira testemunha do socialismo que ainda existe no século XXI. E eles vão falar exatamente sobre esse tema, o socialismo no século XXI. Na quinta-feira, nós teremos um encontro muito bacana, duas palestras muito interessantes com duas pessoas que tenho certeza valerá a pena, e quem for vai levar isso como recordação. O tema será O Socialismo Funciona, e nós teremos como palestrantes o Christopher Correia, que ele é o coordenador do Vontade Popular da Venezuela, que é o partido do Leopoldo López, né, o maior líder da oposição a Maduro na Venezuela. E também teremos o Rafael Lima, que é do canal Ideias Radicais, que sempre faz um trabalho fantástico divulgando as ideias da liberdade e sempre atrai um público muito bacana, atrai muita gente que vem para ouvi-lo pessoalmente. Então vai ser uma conversa muito bacana. O Socialismo Funciona às 20 horas na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que eu espero que alguns políticos tenham a oportunidade de ir também. Eu, particularmente, irei convidar todos, porque acredito que, além da população, é importante também que as pessoas, a classe política que pode estar ali na Assembleia também entenda um pouco desses crimes e por que o socialismo não funciona, já respondendo a própria pergunta da palestra. E no dia 10, Bruno, nós teremos no auditório da UFSC, novamente, um encerramento, na sexta-feira. Um encerramento também muito especial, que eu estou ansioso para
para estar lá não apenas como mediador, mas para poder ouvir essas 3 pessoas que eu tenho certeza vão finalizar o evento com chave de ouro. O primeiro é o Valery Hirohashi, que é uma pronúncia difícil. Quando eu encontrá-la, eu vou tentar treinar essa pronúncia mais vezes para ver se eu acerto. Ele é o cônsul da Ucrânia no Brasil, e o tema dele é justamente o Holodomor. E vem falar sobre esse grande crime que nós comentávamos agora. E a Ucrânia também, ela comemora em novembro, não na primeira semana, mas no 4º sábado, todo ano eles relembram os crimes do Holodomor. Então, no 4º sábado de todo novembro. Então, ele aproveitou essa ocasião, a gente conseguiu trazê-lo, e ele vai trazer junto essa exposição que eu citei antes, uma exposição de fotos sobre aquele período, e ele será seguido pela Renata Ramos, que é uma grande inspiração local nossa, é uma pessoa que nós admiramos bastante. Sempre que nós temos a oportunidade, chamamos ela para falar um pouquinho mais sobre os temas que ela tão bem estuda e divulga, e ela vai falar sobre o caminho da servidão. Vai mostrar que é baseado também no livro, claro, homônimo do Hayek, e vai falar um pouquinho sobre o caminho da servidão, que tem tudo a ver com a ideologia comunista. E para finalizar, nós teremos o presidente do Instituto Mises Brasil, o Hélio Beltrão, com a palestra Deixe-nos experimentar a liberdade. Então, fechando com chave de ouro, o presidente do Instituto Mises Brasil. E também em parceria com a Mises, realizando esse evento todo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir deixar uma mensagem muito, muito positiva. E esses 3 encerram essa semana com chave de ouro. Essa semana que vai ser repleta de exposições, filmes e, claro, as nossas palestras. Agora, Bruno, o que você falou do objetivo do evento, enfim, relembrar essas vítimas para que, de alguma forma, as pessoas estejam alertas e eventos como esse não mais se repitam, mas o que você espera que esse evento produza efetivamente no âmbito local? Qual é o seu desejo? O que você gostaria que esse evento provocasse nas pessoas que moram na cidade? Olha, eu acredito que consciência, principalmente consciência. Consciência de que a falta de um sistema legal que, no fim, proteja a propriedade privada, como aconteceu nos sistemas comunistas. Primeiro que a consciência de que isso, primeiro, contamina toda a economia, espalhando a ineficiência e gerando desastres trágicos, como a fome acontecido na Rússia, logo no início da Revolução Russa, e também que a consciência de que a tirania torna-se política comum de governo, porque não respeita a propriedade, justamente essa propriedade privada, e sempre resulta em violência, porque afinal as pessoas que estão sendo espoliadas, elas tendem a resistir. E, enfim, que o poder, para mim, o que tem que ficar claro é justamente que o poder irrestrito, ilimitado, desenfreado, ele é o verdadeiro assassino. Portanto, nós temos que entender justamente essa semana das vítimas do comunismo como vítimas de um poder irrestrito, de um poder ilimitado. E se nós pudermos deixar uma mensagem com essa semana, que seja justamente disso, que o poder é a condição necessária para o assassinato em massa, que é a condição necessária para a tragédia humana produzida por outros humanos. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar ao final dessa semana toda. Bruno, antes de terminar essa entrevista e mudando completamente de assunto, eu queria te fazer uma pergunta sobre um tema que está em voga, em discussão, e que já foi assimilado por algumas câmara de vereadores país afora, inclusive aqui no Espírito Santo, onde eu resido, que é a aprovação de impostos municipais sobre serviços de streaming, né, como Netflix, Spotify. O tema ganhou uma projeção nacional por conta da cobrança defendida pelo prefeito João Dória em São Paulo, né, e isso se espalhou
Brasil afora. Você tem tocado num ponto nos seus discursos na Câmara de Vereadores que não tem sido, eu não vi abordado por qualquer pessoa em qualquer parte do país, e eu posso estar errado, obviamente, mas não vi ninguém tocando, que é o aspecto jurídico, mais especificamente a inconstitucionalidade dessa cobrança. Eu queria que você explicasse isso. Primeiro, me diz em que pé está a discussão sobre a cobrança do serviço de streaming em Florianópolis e qual é a crítica que você tem feito especificamente no âmbito da inconstitucionalidade. Perfeito, Bruno. Infelizmente, a nossa Câmara aqui também já aprovou a regularização desta cobrança. E, infelizmente, também, esse assunto parece não estar sendo debatido pelo seu viés inconstitucional, porque justamente nós, ao que parece, nós nos conformamos com a não independência dos nossos entes federados, com a não autonomia dos nossos entes federados. Ao que parece, nós já estamos conformados de que não somos mesmo uma federação e estamos subservientes a Brasília. Estamos com a nossa cabeça baixa realmente às ordens de Brasília. A nossa Constituição, ela estabelece uma autonomia dos entes federados e o município é um dos entes federados. Entretanto, ao que parece, essa autonomia é apenas ilusória. Já que essa mesma Constituição também, no seu artigo 153, ela descreve quais os serviços que podem ser tributados, ou melhor, ela descreve que a Constituição, que a federação, ela pode descrever quais os serviços podem ser tributados. Mas a federação não pode obrigar o município a aumentar os impostos dos seus cidadãos. A Constituição não pode, a federação não pode obrigar os municípios a cobrar. Ela pode apenas descrever o que o município pode cobrar. Entretanto, uma lei aprovada no final do ano passado, em dezembro de 2016, ela obriga com que todos os municípios façam essa cobrança, prevendo, inclusive, crime de improbidade administrativa para aquele administrador público que não fizer a regularização dessa cobrança e não cobrar isso. Portanto, para mim, é uma flagrante inconstitucionalidade, justamente porque fere a autonomia dos entes federados. Eu fiz aqui um requerimento para a Assembleia Legislativa, que a Assembleia é a instância que tem a prerrogativa para pedir a inconstitucionalidade no STF dessa lei federal e também da nossa lei municipal, porque nós não podemos aceitar de vez a nossa não federação, essa subserviência a Brasília. Então, eu tenho levantado bastante esse ponto, primeiro, de que nós temos sim autonomia para decidir se queremos ou não aumentar a carga o custo da vida dos nossos pagadores de impostos, que já sofrem tanto com uma alta carga que nós temos no Brasil, e também nós temos autonomia, e nós como ente federado, nós deveríamos ter essa autonomia preservada. E, infelizmente, não temos. E, ao que parece, estamos conformados com isso. Gostaria muito que essa ideia se espalhasse por mais cidades e que isso pudesse gerar uma boa e feliz discussão sobre a autonomia dos nossos estados e municípios e as autonomias que eles têm para cobrar ou não tributo da sua população. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Desejo que vocês tenham aí um ótimo evento. É um tema que deve ser sempre lembrado para que esse tipo de tragédia humanitária não se repita. E, por favor, faça um convite aí para os nossos ouvintes para comparecerem ao evento. Então, eu espero que todos que tenham a oportunidade, queiram e tenham interesse em vir para Florianópolis, possam vir entre o dia 6 e 10 de novembro, porque eu tenho certeza que irão aproveitar uma grande programação. Quem tem aquela vontade de conhecer Floripa, aproveita e vem e já participa da nossa semana, porque quanto mais gente vier, quanto mais gente tiver nos nossos debates, na nossa discussão, tenho certeza que mais produtivo será ao final. Então, e quanto mais gente vier, mais pessoas também levando essa mensagem que a gente gostaria de deixar ao final do nosso evento.
tenho certeza que quem vier não vai se arrepender. Só lembrando que a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Eu vou colocar na descrição, na página inicial do podcast, o link para quem quiser fazer a inscrição. Bruno, muitíssimo obrigado e bom evento para vocês. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.